Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Efésios 1, versículos 19, 22. Efésios 1, 19 e 22. Efésios 1, 19 e 22. Acharam? Glória a Deus. Diz assim o texto: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Diga glória a Deus. É interessante observarmos que nesse texto o apóstolo Paulo está evocando a autoridade da igreja e do crente. Quando você se converteu a Jesus Cristo e o recebeu como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que a primeira coisa é que o efeito da condenação do pecado foi anulado na sua vida, porque naquele momento Jesus se tornou o seu fiel substituto. Então o diabo não tem mais poder sobre a vida de quem aceita Jesus como Salvador. Você, a partir desse momento, tem os seus pecados anulados perante Deus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há uma revelação teológica profunda aqui, a de que nós não somos filhos de Deus no sentido espiritual, enquanto não nascemos de novo. Em João capítulo 3, Jesus tem um diálogo com um sábio judeu chamado Nicodemos, um dos membros do Sinédrio, que era a suprema corte religiosa de Israel, e ele diz o que ele tem que fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus Cristo disse: importa-vos nascer de novo. E Jesus não está falando de um nascimento físico, biológico, mas de um nascimento espiritual. É difícil para o homem do século 21, tão apegado às coisas que são palpáveis e visíveis, entender a sobrenaturalidade, a manifestação espiritual que está revelada nas Escrituras. A Bíblia é estudada por milhões de pessoas, mas dentre esses milhões são poucos os que olham para a Bíblia como revelação de Deus. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida, porém ela só é espírito e vida para aqueles que a veem como tal, a recebem como tal e a absorvem como tal. A Bíblia não é um livro de misticismo, não é um livro de magia, de feitiçaria. É um livro de comunicação de um Deus pessoal, porque Deus é uma pessoa, a essência de uma pessoa é o Espírito, a sua essência é o seu Espírito. É por isso que quando você ressuscitar em um novo corpo, é o seu Espírito que vai entrar neste corpo. Então, esse ser pessoal, a quem chamamos de Deus e de outros nomes, Jeová, Senhor, El Shaddai, esse Deus Todo-Poderoso que disse a Moisés: eu sou o que sou, serei o que serei, é um Deus de vivos. E é por isso que aqueles que partem no Senhor não morrem, dormem, porque vão voltar à vida. Então, dentro dessa premissa, você entende que ser crente é estar conectado numa dimensão espiritual com o ser absoluto que rege o universo. Não é magia, não é bruxaria, não é misticismo, não é relação com os seres elementais da floresta, não é relação com algum orixá, com alguma entidade, é conexão com o Deus único e verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou você, o Deus que criou o universo,
O Deus a quem eu e você estamos ligados e que somos dele. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 11, de 33 a 38, no cântico de 36, desculpe-me, no cântico de vitória do apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, e da sabedoria, e do conhecimento de Deus, porque quem primeiro deu a ele para que dele recebesse? E ele conclui dizendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha que coisa fantástica, igreja. Eu quero convidar você a expandir a sua mente. Ele está dizendo que todas as coisas são dele, porque vieram dele, pertencem a ele e sempre serão dele. O salmista vai nos lembrar que do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos que nele habitam. O livro de Gênesis vai nos dizer que Deus criou tudo o que existe em 5 dias. E no 6º dia, ele decidiu criar alguém para governar as coisas que ele criou. Ele só precisou de 5 dias no tempo dele, que para nós pode ser milhares ou milhões de anos, mas um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Ele cria todas as coisas, e aí ele diz: agora precisamos de alguém para administrar isso. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele cria o primeiro homem, Adão, que é homem. E dele, após um sono profundo, ele tira a substância material para fazer a mulher, para dar à mulher uma similaridade com o homem. E quando ele coloca a mulher na vida do homem, ele coloca a mulher como adjutora do homem, ajudadora do homem, para completar o que faltava no homem, de modo que o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Deus fez as coisas perfeitas em sua sabedoria, em seu poder. Aí vem o pecado, o ato de rebelião deliberada do homem contra Deus, e tira o equilíbrio das coisas, tira o equilíbrio da ordem do universo, da ordem da criação. A rebeldia se espalha e se multiplica. A descendência do homem se torna má e perversa. Deus faz uma segunda tentativa com Noé. Fracassam os homens. A maldade de novo campeia o mundo. Mas Deus não desiste. E Ele escolhe um homem no meio de uma geração perversa, numa cidade de um povo idólatra e também envolvido com feitiçaria, em um reino distante, onde hoje é o Iraque. Ele tira de lá um homem que ele percebeu que tinha o temor dele no coração, um homem que adorava o Deus que criou todas as coisas. Ele não adorava os ídolos dos seus pais e dos seus avós. Ele cria que havia um Deus que estava acima de tudo, que criou todas as coisas. E ele contempla este homem, e este homem chama-se Abrão, um nome que significa pai engrandecido, exaltado. Mas Deus diz: eu vou te dar um novo nome. O seu nome não é mais pai exaltado, pai engrandecido. Você é pai de nações. E o seu nome agora é Abraão. Em nossa língua só acrescenta uma letra, um A. Mas no original, essa mudança de nome mudou a identidade de Abraão. Mudou quem Abraão era no mundo espiritual. E Abraão, como servo obediente, ouve a voz do seu Senhor e diz: de ti sairão nações. Abraão creu, mesmo ele sendo velho, idoso, a sua mulher idosa, mesmo a sua mulher sendo estéril, não podendo ter filhos, ele não questionou. A lógica humana levaria qualquer um a questionar: eu já sou idoso, minha mulher é idosa, minha mulher nem ovula mais, nem menstrua mais, já passou pela menopausa, ela tem 65 anos, eu tenho 75, que história é essa que eu vou ser pai de multidões, que eu vou ser pai de nações? Que história é essa de mudar meu nome, querer mudar a minha identidade, a minha visão, a minha percepção espiritual? Ele não questionou nada disso, ele apenas creu, como eu e você somos chamados a apenas crer nas promessas do Senhor. E isso é um desafio de fé. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E Deus disse: olha, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar.
Além desse desafio todo que eu acabei de citar, Deus disse: você ainda não sabe nem para onde você vai, eu vou te dizendo no decorrer da viagem. Pega tudo que é teu e te manda. Abraão comete um erro estratégico. Ele desobedece em levar uma parte da parentela. Ele leva Ló, aquele que vai dar trabalho a ele mais tarde. E tem muitos de nós que ainda estamos carregando o nosso Ló, alguma coisa do nosso passado pela qual temos apego. E você precisa pedir ao Espírito Santo que dê a você discernimento espiritual para identificar o seu Ló e se livrar dele, porque o Ló é um peso que vai atrasar a sua viagem, é um peso que vai atrasar o seu desenvolvimento espiritual, é um peso que vai tirar você do foco principal daquilo que Deus te chamou. Descubra o que é o teu Ló e se livra disso. Ló fica com a melhor terra, mas na melhor terra tinha a maldade da corrupção, da sensualidade, da imoralidade. Ele vivia numa cidade de perversão, em todos os sentidos, principalmente sexual, a ponto de quando os anjos chegam para levar uma mensagem a ele, para ele fugir da cidade, os homens da cidade queriam ter intimidades com aqueles anjos. Imagina como Sodoma, a cidade onde ele morava, era. Ele vai morar justamente na região de Sodoma e Gomorra. Deus não queria parentes com Abraão para não atrasar o propósito. A mulher de Ló vira estátua de sal, porque ela olha para trás. Está cheio de crente que virou estátua de sal, porque está olhando para trás, não está olhando para frente, para o autor e consumador da fé, não está olhando para o propósito, está se distraindo com coisinhas desta vida, coisinhas que despertam emoção, coisinhas que fazem você se sentir especial e importante. Só existe uma única coisa pela qual nós devemos nos apaixonar perdidamente e que nos deve fazer sentir importantes, é o fato de sermos filhos de Deus, herdeiros do trono da glória, irmãos de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Aplaudo o Senhor por causa disso. Nesse contexto, Abraão gera um filho, depois gera outros, mas só um é da promessa, Isaque. Você pode ter gerado muitas coisas na sua vida, mas só é abençoado por Deus aquilo que foi gerado dentro do propósito. Peço ao Espírito Santo que te ajude a entender qual é o teu propósito. Vai sempre existir pessoas dizendo que o seu propósito é esse, que o seu propósito é aquele, mas não existe 2 nem 3 propósitos. Deus tem um propósito para Deco, tem um propósito para Caio, tem um propósito para você, Alisson. E quando você entende qual é o propósito de Deus para a sua vida, você faz a diferença. Hoje eu estava vendo uma mensagem sobre uma menina, esqueci o sobrenome agora dela, Mary é o primeiro nome, Maria. Essa menina vivia numa comunidade pobre, no país de Gales, lá no norte da Inglaterra, norte, leste, oeste da Inglaterra. E essa menina, ela tinha vontade de ter uma Bíblia na língua dela, no galês, que ela vivia no país de Gales. E ela sabia que tinha uma cidade que ficava a 40 quilômetros, que lá vendia Bíblias, mas ela não tinha dinheiro. Ela catava lenha na floresta, ela ajudava pessoas carentes, e nisso ela foi juntando alguns trocados que ela ganhava, e passou 6 anos juntando moedinhas até ter o dinheiro do valor da Bíblia. Ela sabia onde tinha a Bíblia, sabia o valor, sabia que era longe, mas sabia como chegar lá. E depois de 6 anos, quando ela juntou o dinheiro da Bíblia, ela foi a pé e andou 40 quilômetros a pé. Essa menina tinha 15 anos. Isso foi em 1800. Ela saiu da cidadezinha dela e andou 40 quilômetros e comprou a Bíblia e voltou. E ela passou a ter uma Bíblia e a comunidade ficou encantada como aquela menininha conseguiu o que nenhum deles ali tinha. E essa história chegou no ouvido do seu pastor. E o pastor ficou comovido e contou a outro pastor. E eles se reuniram e disseram: quantas pessoas iguais a essa menina precisam de uma Bíblia e não têm acesso? Vamos criar uma sociedade bíblica e vamos distribuir Bíblias para o povo. E assim surgiu a Sociedade Bíblica Britânica, que já distribuiu milhões de Bíblias no mundo inteiro, por causa da inspiração de uma menina de 15 anos.
Eu não sei mais nada da história dessa moça. Há um boato na internet de que aos 70 anos de idade ela vendeu tudo o que tinha e financiou a impressão de 1 milhão de Bíblias. Mas se ela tivesse feito só aquilo, essa menina fez a diferença, porque por causa do exemplo dela, surgiu a Sociedade Bíblica Britânica, que evangelizou o mundo inteiro, evangelizou a China, evangelizou toda a Ásia, partes da África, as Américas. Nós fomos alcançados por Bíblias impressas por essa instituição que surgiu por causa dessa menina. Ela fez história. Não subestime o que Deus quer fazer através de você. Você é autoridade real aqui na terra. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então surge o povo de Deus, o povo de Israel, depois que passa por todo um processo, que surge o filho Isaac, depois Jacó. Os filhos de Jacó vão para a escravidão no Egito, voltam da escravidão, passam um tempo no deserto, se estabelecem na terra, passam um tempo dos juízes, chega o tempo do reinado e o povo de Israel surge. Mas o povo de Israel se envaidece. O povo de Israel em si mesma, fica em si mesmado, como tem muito crente hoje em si mesmado, de peito estufado, sou herdeiro da glória, sou filho de Deus, e ao invés de manifestar amor, compaixão, empatia com aqueles que ainda não conhecem a palavra, que ainda não conhecem a verdade que liberta, assumem posturas de arrogância espiritual, e com isso mantém as pessoas afastadas e distantes do caminho. Porque, meu amado, você é o quinto evangelho, você é a forma da manifestação da palavra de Deus no mundo. As pessoas querem ver o Cristo do qual pregamos em nossas ações, mais do que em nossas palavras. E isso se realiza e se manifesta nas mínimas coisas, se manifesta nos negócios, se manifesta nas relações familiares, se manifesta nas relações interpessoais, com quem quer que seja, com o vizinho, com alguém no ponto de ônibus, com uma velhinha que você passou direto ao invés de ajudá-la a atravessar a rua. Nos pequenos gestos estamos manifestando o quanto de fato Cristo está em nós. Durante a época pré-Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, o homem destruidor lá da Alemanha, já estava preparando a Alemanha para a guerra, já expressava o seu racismo, e ele detestava negros, ele não gostava de negros. E quando ele soube que o melhor atleta dos Estados Unidos, o homem mais veloz dos Estados Unidos, era um negro, ele correu a Alemanha inteira procurando um homem veloz para derrotar aquele negro, e encontrou um homem. Esse homem era muito veloz, e esse homem foi treinado, foi alimentado, foi acompanhado por médicos, por especialistas, para que ele se tornasse ainda fisicamente mais capaz para derrotar o negro americano. No dia das eliminatórias, o negro americano estava competindo em uma modalidade na qual ele não era muito bom. Ele ganhou 4 medalhas de ouro nessa Olimpíada. O nome dele era Jesse Owens, o americano negro. Mas nessa modalidade ele não era bom, ele só ia ficar com 3 medalhas. E o Allen, que é o nome do alemão, era o melhor nessa modalidade. E o único que poderia derrotá-lo, talvez, era o negro americano. E o negro americano tentou a primeira vez, falhou, tentou a segunda, falhou. Então Allen, cheio de compaixão, um cristão, se aproximou dele e disse: olha, você está errando, porque você está fazendo assim e assim. Faça desse modo que você consegue. Jesse Owens fez do jeito que o seu oponente ensinou, se classificou e ganhou a medalha de ouro. Quando Hitler soube que ele tinha ajudado o adversário, Hitler o condenou aos campos mais distantes para morrer. Mas a história daquele homem ecoou na história, porque ele fez a diferença. Ele foi cristão quando ele precisou ser cristão. E uma das maiores demonstrações de que somos cristãos é amar quem nos odeia, é amar quem nos persegue, é orar por quem nos amaldiçoa, é fazer todo o bem possível a quem fez todo o mal possível contra nós. Isso é que é ser nascido de novo, isso é que é ser filho do Altíssimo, isso é que é ter o Espírito Santo. Isso não se trata de ter um coração bom, porque bom, disse Jesus, é somente Deus. Mas significa permitir que aquele que é bom, que é fonte de toda a bondade,
flua a bondade dele através de você, que é imperfeito, mas que quer ser cada dia mais parecido com Jesus. Dentro desse contexto introdutório, eu quero falar um pouco sobre a autoridade da igreja que se manifesta ao mundo através do crente. Esse texto de Efésios, Paulo evoca o supremo poder de Deus. Eu constituí para você toda a história de formação para mostrar como a rebeldia levou o homem para longe de Deus. Aí Jesus vem, morre na cruz e ressuscita e estabelece a sua igreja e manda o seu Espírito para capacitar. E nesse texto lindo e maravilhoso que vocês vão ler depois em casa, vou botar no grupo todo o esboço, de Efésios 1, 19 a 22, ele fala da suprema grandeza do poder de Deus como a fonte, a essência de toda autoridade. Mas tem um detalhe interessante que a igreja às vezes está esquecendo. É que esta autoridade, embora ela pertença exclusivamente e somente a Deus, ela foi delegada à igreja. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: essa autoridade também é sua, pelo nome santo de Jesus. A autoridade espiritual, ela não é fruto do esforço humano, ela nasce de Cristo Jesus, que conquistou esse direito na cruz do Calvário, quando morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus Pai. Ela também é sustentada pela ação e o mover do Espírito Santo, que segundo a Bíblia, nós somos selados nele, e é verdade quando cremos. No momento em que você crê, o Espírito Santo sela, carimba você. No mundo espiritual, ele põe um selo de garantia, e ele diz: olha, é meu, me pertence. Satanás, quieta a tua boca, porque nessa aqui, ninguém toca. Quem recebe essa palavra? E quando você é selado como propriedade de Deus, o diabo não tem mais o direito sobre você. Ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar minar a sua fé. Minar a sua fé, para que você não exerça no mundo a autoridade espiritual que é sua. E ele vai usar de todas as armas possíveis. Ele vai usar o desânimo. Ele vai usar pessoas próximas para tentar nos ferir. Ele vai usar a dúvida, a incredulidade. Ele vai usar uma série de circunstâncias para tentar impedir você, crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você, crente que é selado no Espírito, a exercer a autoridade espiritual e ser um instrumento de transformação para a vida de outras pessoas. Ele não pode mais tirar de você o selo que está em você. Ele não pode tirar a salvação, mas ele pode tirar a alegria, ele pode tirar o foco, ele pode fazer você começar a olhar para as coisas que são deste tempo, deste século, deste mundo, e fazer parecer para você que essas coisas são essenciais. O que é essencial? Essencial é aquilo que é eterno. E o que é eterno é a minha relação com Deus. Se eu não tenho uma boa relação com Deus, eu não vou ter uma relação perfeita com a minha família. Eu não vou ter uma relação perfeita com os meus amigos. Porque à luz da palavra de Deus, só é duradouro aquilo que vem dos céus, aquilo que vem do trono da graça. E o que é gerado pelo homem é passageiro, é temporal. Mas aquilo que é gerado pelo Espírito é duradouro e é permanente. E nós vivemos numa época de pós-humanismo, em que a centralidade das coisas está no homem. O objeto de discurso acadêmico central é o homem. A peça fundamental na construção, elaboração e desenvolvimento da sociedade é o homem. A prioridade nas discussões, nos projetos e propostas é o homem. E essa centralidade no homem está fazendo com que Cristo seja colocado à margem. E lamentavelmente, eu percebo que a igreja está no mesmo caminho. O anticristo, quando ele se manifestar, ele vai usar isso aqui, que talvez nem seja mais isso aqui. Já falam em colocar implante nas pessoas, para você, visualmente, você vai ver uma coisa que só você está vendo. Já se desenvolve tecnologias fantásticas, e as pessoas ficam assombradas, assoberbadas com isso, aplaudem isso, acham maravilhoso.
E não entendem que existe um poder que está muito além da tecnologia, muito acima da tecnologia. Porque se eu posso conectar a internet, a transmissão está vindo lá de cima, como é que chama? O roteador está lá em cima. E eu boto aqui na internet e eu conecto aqui, ó, pá! Conectei a internet, na verdade desconectei. Eu conecto, mas ninguém está vendo as ondas magnéticas que estão aqui, mas elas estão aqui. É muito fácil para mim crer que existem ondas magnéticas invisíveis, ondas de rádio, ondas que trazem a imagem da televisão, mas é difícil crer no poder de Deus. É fácil acreditar no que a ciência diz, mas é difícil crer que Deus criou o mundo e tudo que nele há, e que Deus fez promessas e cumpriu, e que Ele vai cumprir aquelas que ainda não aconteceram. Por que é fácil crer no que é humano e é difícil crer no que é espiritual? Porque os nossos olhos estão firmados no que é natural, no que é terreno. E a Bíblia diz que nós temos que olhar para as coisas que são de cima e buscar as coisas que são de cima. Quando a nossa conexão for com a Wi-Fi do céu, a Wi-Fi do céu vai fazer o download, vai descarregar os arquivos espirituais de sabedoria e de conhecimento espiritual que eu e você precisamos para enxergar o mundo com os olhos da fé e discernir as coisas espiritualmente. E quando eu e você discernirmos as coisas espiritualmente, uma revolução vai começar. Primeiro, dentro da sua cabeça, sua maneira de pensar. Depois, dentro das suas emoções, a sua maneira de sentir. E então vai começar uma explosão de atitude, porque o Espírito Santo vai ter liberdade para atuar no seu pensar, no seu sentir. E quando Ele atua no meu pensar e no meu sentir, Ele controla o meu agir. E quando Ele controla o meu agir, Ele também controla o meu reagir. E quando Ele controla essas coisas, Ele controla o ser. E aí eu tenho que ter o quê? Domínio próprio, equilíbrio, temperança, para que o fruto do Espírito flua em mim e a autoridade de Cristo se manifeste através da minha vida, reconhecendo o tempo todo que todo poder, toda autoridade vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Eu lamento dizer que a cada dia eu me convenço mais que a igreja está atrás do espetáculo. A igreja está atrás do espetáculo. A igreja está fugindo da essência. Está fugindo da palavra, da revelação pura e simples da palavra. Prefere estar num lugar onde tem historinhas bonitas, comparativas, ilustrações para alegrar o ambiente, histórias retiradas de situações que não tem nada a ver com a palavra, e se diverte, e ri, e se emociona, e chora, e dá saltos, e sai dali se sentindo melhor, aliviado das tensões do dia a dia. Igreja não é isso, gente. Igreja não é lugar de terapia. Igreja é lugar de ministração da palavra de Deus. E às vezes a ministração da palavra de Deus produz efeitos diferentes em um público tão heterogêneo. Em uns ele produz contentamento, em outros tristeza, em outros vergonha, em outros quebrantamento e arrependimento, em outros conversão, em outros revolta. Alguns saem do culto para nunca mais voltar. Outros dizem, esse é o meu lugar, eu preciso ir num lugar em que eu sou confrontado e desafiado a mudar de atitude e a ter uma postura de alinhamento com Jesus e com a sua palavra. Como eu vou exercer a autoridade espiritual se eu não me submeto primeiro à autoridade espiritual? E quem é a autoridade espiritual maior da igreja? É o cabeça da igreja. E quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Então, para eu me exercer essa autoridade, eu primeiro preciso entender isso. E aí eu vou botar alguns tópicos aqui só para iluminar o entendimento de vocês. A primeira coisa é que a autoridade vem de Cristo e da sua palavra. Ela não vem da doutrina do pastor, ela não vem da doutrina da igreja, ela não vem da doutrina da denominação, ela não vem da tradição da igreja.
Outro dia eu assisti um vídeo de um padre que está ficando famoso aí, e muito crente está compartilhando coisa dele, e o padre disse o seguinte, que a tradição da igreja é tão importante quanto a Bíblia. Mentira! É mentira! Nenhuma tradição, seja ela católica, evangélica, judaica ou qualquer outra, está acima da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque toda tradição religiosa, ela é humana, mas a Bíblia é revelação divina, e a Bíblia testifica isso, quando ela diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Jesus Cristo disse, Jesus Cristo, não foi Paulo nem Pedro, disse, examinai as Escrituras, pois elas testificam sobre mim. Então nenhuma tradição humana sobrepõe-se à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Durante 400 anos, 430 anos para ser exato, Deus manteve silêncio profético. Significa que da época de Malaquias para cá, até Jesus nascer, até surgir João Batista, não teve profeta em Israel. 430 anos sem um profeta. O que aconteceu? Foram criando tradições. E as tradições deram origem aos ramos do judaísmo. O principal deles, o farisaísmo. Os fariseus se tornaram doutores da lei. Eram eles que tinham autoridade para interpretar as Escrituras. E o que os fariseus diziam era lei. E hoje está acontecendo a mesma coisa com a igreja evangélica. A igreja evangélica está indo no mesmo caminho. Ninguém vai para o céu porque é evangélico, porque é católico ou porque é judeu. Só vai para o céu quem nasceu de novo, se arrependeu dos seus pecados e aceitou a autoridade de Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Não se engane. Tem muita gente se iludindo. Eu, graças a Deus, estou na igreja, me batizei, estou firme. Dízimo é devolvido, mas tem gente que fala pagar. Não tem esse negócio de pagar, é antibíblico. Pago o dízimo, dou oferta, não perco um culto. Grande coisa, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Você não vai para o céu por causa dessas coisas não. Eu faço caridade, graças a Deus eu distribuo cesta básica, eu alimento os pobres. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Se você acha que vai ser salvo por causa dessas coisas, então para que é que você aceitou Jesus? Você não precisava de Jesus, bastava fazer essas coisas. Você não é salvo pelas coisas que você faz. Quem tinha que fazer alguma coisa já fez. Foi Cristo Jesus morrendo na cruz em seu lugar. A única coisa que você tem que fazer é crescer até atingir a maturidade espiritual, até chegar à semelhança de Cristo. E como nessa terra eu não vou alcançar isso, eu vou transformar isso numa meta permanente enquanto eu viver, até o dia da volta gloriosa do Senhor, quando nós seremos arrebatados e os vivos ressuscitados, e todos estaremos com Ele, e aí vamos saber como Ele de fato é, e como as coisas de fato são. Então diga comigo, toda autoridade vem de Cristo, e da sua palavra revelada, não das tradições. Efésios 1, eu não vou ler os textos para economizar tempo, versículos de 20 a 22, fala que Cristo está acima de todo o poder, e Ele é o cabeça da igreja. O que significa cabeça da igreja? Ora, quem controla o corpo? Cabeça. Quem controla a igreja? O cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. É Ele que está no comando. E Ele comanda a igreja através do seu Espírito Santo. Ele comanda a igreja falando ao coração dos crentes, dizendo o que convém e o que não convém. Ele comanda a igreja através da revelação da sua palavra. Você lê a palavra, o Espírito Santo testifica aquela palavra na sua vida, e através daquela palavra Ele vai lhe dando um entendimento, que é discernimento, é a mesma coisa, para que você entenda por quais caminhos você deve andar. Por exemplo, uma moça da igreja, ou um rapaz da igreja, arranja um namorado ou uma namorada que é totalmente contrária à palavra de Deus. Não precisa pastor lhe dizer, não precisa um irmão ou um irmão da igreja lhe dizer. A Bíblia já esclarece sobre isso. O Espírito Santo testifica, mas você insiste. A colheita é certa.
Ou você vai desviar, ou você vai esfriar na fé. Há muitos anos atrás, em Feira de Santana, uma moça se apaixonou por um rapaz assim. E ela disse: só posso namorar com você se você for crente. Ele foi para a igreja, entre aspas, se converteu. Não perdia nada da igreja. Estava em todas as reuniões da igreja. Se batizou nas águas. Até fingiu que foi batizado no Espírito Santo. E a menina casou com ele. Foram para a lua de mel. E quando voltou, ela se arrumou no domingo de manhã para ir para a escola dominical. E ele disse: vai para onde? Ela disse: para a igreja, amor. Ela disse: que igreja? Não vai para a igreja, não. Você só foi para a igreja enquanto não casou comigo. O que eu queria já consegui, que é você. Fica aí, você não vai para a igreja, não. Conheço muitas histórias assim, de pessoas que sofrem por decisões erradas. E você que ouve o conselho do seu amiguinho lá do mundo, você que tem um namorado ou uma namorada que quer te arrastar para festas, para orgias, para práticas sexuais que deveriam acontecer só no casamento, e você cede porque a pessoa está te pedindo uma prova de amor, você está em pecado, você está fugindo do propósito de Deus. A decisão é sua, mas a palavra está aqui sendo revelada para você. Aí eu fico pensando: essas pessoas não conhecem as Escrituras? Conhecem. Então por que elas não obedecem? Porque elas não querem. Porque a paixão deste mundo, o amor às coisas deste tempo, falaram mais forte. Alguns estão caindo pela área sexual, outros estão caindo pela área financeira, outros estão caindo pela vaidade e tantas outras que existem. Identifique qual é a área que te tenta. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que se resiste ao diabo? Oração, adoração, fidelidade à palavra, compromisso com Deus. Se tem um ambiente que favorece você fazer algo errado, fuja dele. Anos atrás eu ouvi um testemunho de uma pessoa que havia um jovem que era usuário de cocaína. Ele cheirava pó todos os dias. Então ele se converteu numa igreja evangélica. O pastor começou a acompanhá-lo. E o pastor perguntou: meu filho, como era esse negócio? Ele disse: eu não podia passar perto do morro tal, que eu subia para comprar droga. Ele disse: você passa lá todo dia para ir para o trabalho, não é? É, você vai mudar o itinerário. Ele passou aí por outro caminho. E ele parou de usar drogas por meses. Um dia, ele dormiu demais, acordou tarde. Veja só o poder que Satanás exerce sobre o corpo, muitas vezes, que está viciado em alguma coisa. Porque carne não se converte nunca. Diga comigo: carne não se converte nunca. Quem se converte é o Espírito. Não se engane, não. A carne luta contra o Espírito. Ele se atrasou e ele resolveu ir por esse caminho que passava perto do lugar onde ele comprava droga, porque era um caminho mais curto. E quando ele passou perto do morro, ele passou direto. Quando ele chegou na frente, bateu uma vontade nele, mais forte do que tudo. Ele fez a curva, voltou, subiu o morro, comprou a cocaína e voltou a cheirar cocaína durante dias. O pastor soube, foi até ele e disse: meu filho, o que houve? Ele disse: pastor, depois de muitos meses, eu passei em frente ao morro e eu não resisti. Eu subi o morro e comprei drogas. O diabo sabe exatamente como minar a sua fidelidade a Deus. Fuja daquilo que te tenta. Fuja, principalmente você que é jovem, das paixões da mocidade. 2 Timóteo 2:22. Fuja daquilo que te tenta. Se o seu namoro está pegando fogo, se afastem. Namorem separados. Fica um do lado, um do outro. Isso não precisa ser doutrina, não. Porque você cria doutrina dentro do ambiente de culto e lá fora as pessoas fazem o que querem. Mas se você não pode ficar sós com a sua namorada, com o seu namorado, porque as intimidades extrapolam, então não namore. Porque um namoro que é baseado na carne, ele está fadado ao fracasso. Se você não tem o respeito do outro agora, como você vai ter depois? Aprenda a se dar ao respeito e exigir que o outro te respeite, seja você homem ou mulher. Não precisa você ser virgem. Porque no mundo de hoje, muitos chegam na igreja e não são mais virgens, mas têm uma atitude de virgem. Homem e mulher, puro para Deus. Eu agora começo uma nova vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Quando você cede aos desejos da sua carne, você está fugindo de exercer a sua autoridade espiritual neste mundo,
para ceder às tentações e aos prazeres. Diga: eu resistirei em nome de Jesus. 2 Timóteo 3, 16 a 17, confirma que a Escritura é a base segura da nossa fé. Ou seja, a nossa fundamentação de fé está na palavra de Deus. Mas aí vem o segundo tópico. A autoridade, ela é sustentada pelo Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo opera em nós algo muito maior do que o mundo pode dimensionar. João capítulo 4, versículo 4. Você depois vai ler todos esses versículos com calma. Jesus diz assim: eu, o Senhor, diz ele, sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ele está se colocando como canal de acesso, ele está se colocando como revelação máxima de Deus. Ele está se colocando como aquele que é o autor e consumador de todas as coisas, o Senhor da vida. E ele está dizendo: fora de mim não há salvação. Eu sou aquele de quem vocês precisam. Então, se ele é aquele de quem eu preciso, por que eu procuro algo mais? Será que ele não me basta? Jesus não me é suficiente? Jesus é suficiente. E Jesus é tão suficiente que você que é crente quer passar a eternidade com Ele. Você pode viver na terra, como eu sempre digo, 100 anos, talvez um pouco mais, quem tiver sorte. E depois? Ele está te oferecendo a eternidade com Ele. E Ele está dizendo apenas uma coisa, que Ele quer de você: fidelidade. E fidelidade é resultado de aliança. Ele quer estabelecer com você uma aliança. E essa aliança, ela é selada, ela é firmada, como eu já disse, através do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo adquire esse nível de autoridade sobre nós, de liberdade para agir, ele passa a ser uma segunda coisa. João 16, 13 vai mostrar que o Espírito Santo é quem nos guia no caminho da verdade. Ele espiritualmente nos toma pelas mãos e se torna o nosso pedagogo. Pedagogo é o guia, orientador educacional. Jesus colocou o Espírito Santo para ser o nosso pedagogo espiritual, aquele que nos toma pelas mãos e nos leva para o centro do querer de Deus. E às vezes, para chegar ao centro do querer de Deus, o caminho é sofrido, o caminho é doloroso, o caminho envolve renúncia, envolve perdas. Tem gente que vai deixar de ser seu amigo, tem gente que vai deixar de querer andar com você, tem gente que vai te colocar apelidos, santarrão, fanático, simplesmente porque você resolveu colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. Jesus é o Senhor de todos, mas a autoridade espiritual que Ele quer deliberar neste mundo só vai fluir na vida de quem se submete ao seu senhorio. Eu posso ouvir um amém? Amém. Diga: para eu exercer a autoridade plena, preciso da sustentação e direção do Espírito Santo. Terceiro, é que a autoridade se manifesta na salvação e na prática da fé. Efésios 2, de 8 a 9, vai mostrar que a salvação é dom de Deus e não vem das obras. Pela graça sois salvos por meio da fé, diz a Bíblia. Não vem de vós, é dom de Deus. É um presente que Deus dá de graça ao homem. O homem precisa desta salvação, embora não a mereça. Mas o homem insiste em achar que a salvação é constituída pelo seu esforço pessoal. Sua religiosidade não vai fazer mudança nenhuma na sua espiritualidade. Olha para mim, por gentileza. Mão esquerda, mão direita. Mão esquerda, mão direita. Religiosidade, práticas humanas. Espiritualidade, relacionamento com Deus. Quando a religiosidade é orientada, olha para mim, igreja, por gentileza,
quando a religiosidade, a mão esquerda representa a religiosidade, é orientada pela espiritualidade, a espiritualidade é trazida para o centro da vontade de Deus e é canalizada segundo a direção do Espírito. Mas quando a religiosidade é um fim em si mesma e ela não tem conexão com a espiritualidade, ela não passa de ritual humano. Vocês estão me entendendo? E aí as pessoas começam a achar que por causa da religiosidade, porque elas são pessoas religiosas, elas são pessoas melhores. Porque elas são pessoas religiosas, elas têm intimidade com Deus. Porque elas são religiosas, elas têm uma espiritualidade superior. Porque elas são pessoas religiosas, elas merecem, olha bem, merecem a salvação. Ora, se a religiosidade é uma manifestação humana, é esforço humano, e alguém acha que merece a salvação por causa da religiosidade, então já não é mais graça, é merecimento. Essa semana um pastor disse para mim, perguntou assim, como é que eu estava? Eu disse, eu estou bem. Aí ele disse assim, estou melhor do que eu mereço. Ele disse, não, merece. Eu disse, não mereço não. Porque graça é o que me move. E a graça é um favor que eu não mereço, mas do qual eu preciso. Você não é salvo porque merece, não se iluda. Eu sou filho de Deus, porque Deus teve compaixão de você. Eu sou herdeiro da glória, porque Deus quis te tornar herdeiro da glória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho morrer no seu lugar, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Por graça, por compaixão e por misericórdia. Salvação não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com frequência de culto, não tem nada a ver com estar no hall de membros de uma igreja, ter sido batizado na igreja. Então não devo me batizar? Deve, porque o batismo é uma ordem dada por Jesus. O batismo simboliza a morte, sepultamento e ressurreição. Significa essas três coisas. Você morreu para o mundo e nasceu para Deus. Você é mergulhado nas águas, o velho homem morreu. Você levanta das águas, o novo homem ressuscitou. Morte, sepultamento e ressurreição. Este é o símbolo do batismo. Mas o batismo não salva. Ninguém vai para o céu porque foi batizado ou deixou de ser batizado. Você deve se batizar porque é um ato de obediência. Assim como a ceia é pão e é vinho ou suco de uva. Do mesmo jeito. Não vai lhe dar poder espiritual nenhum. Você não vai virar um super crente porque comeu do pão e bebeu do cálice. Você é gerado no Espírito Santo para ser um instrumento de Deus aqui na terra. Para que o poder do Espírito Santo se manifeste ao mundo através de você. Mas toda glória, toda honra, todo poder, sempre tem que ser lembrado que pertence somente a Jesus Cristo. E a salvação é mérito somente dele. Tiago 2, versículo 17, vai dizer que a fé sem obras é morta. Tiago chega a fazer um desafio. Ele diz assim, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu te mostro a minha fé pelas obras. Alguns pegam esse versículo erroneamente e usam este versículo para justificar as obras como instrumento de salvação. Presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo 2 de Efésios, que nós fomos gerados em Cristo Jesus. Somos obras das suas mãos, gerados em Cristo Jesus para as boas obras. Diga, eu fui gerado para as boas obras. Tradução, você foi salvo para praticar boas obras e não foi salvo porque praticou boas obras. Uma das singularidades do verdadeiro crente é que ele desenvolve com o Pai. Você já ouviu falar num crente que não tem compaixão? Então ele não é crente, porque Jesus era compaixão em pessoa, sim ou não? Jesus, diz a Bíblia, olhava para as multidões e sentia o quê? Compaixão delas, não é isso? Como é que um crente diz que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, que Jesus transformou a sua vida e ele não tem lugar para compaixão na sua vida? Crente sem compaixão não é crente. Anote aí. Crente sem compaixão não é crente. Quando você vê um crente sem compaixão, ele não é crente. Ele é religioso, ele é membro de uma igreja, ele é batizado, ele pode ter até um cargo, ele pode ser até o pastor da igreja, pode até estar falando com você agora, mas ele, misericórdia mesmo, obrigado,
Mas ele não é salvo pela religiosidade dele. Ele só é salvo pela graça de Deus. E isso se confirma pelas suas ações que provam que ele verdadeiramente é um filho de Deus. Esses dias eu fiquei sabendo que o filho de Cristiano Ronaldo, o famoso jogador de futebol, está começando a jogar bola num time aí. Aí alguém me perguntou assim: será que é bom igual ao pai? Bom, se DNA contasse para o futebol, Bento e Felipe seriam craques. Em qualquer área, menos no futebol. Pelé teve um filho que virou goleiro e não deu certo. Grandes craques de futebol tentaram colocar seus filhos no mesmo caminho. Raros foram aqueles que tiveram êxito. Existem coisas que não se transferem pelo DNA, mas existem coisas que se transferem. Você veio de uma família em que quase todo mundo tinha os olhos azuis. Você não nasceu com os olhos azuis, mas as chances de um descendente seu ter olhos azuis é grande, sim ou não? Você veio de uma família em que seu avô era gêmeo e sua avó era gêmea. Você casou e não teve nenhum gêmeo, mas a possibilidade de seus filhos ou seus bisnetos terem gêmeos existe, porque tem a carga do DNA, a carga genética. Do mesmo modo, quem nasceu de Deus manifesta ao mundo a glória de Deus, transmitindo os frutos do Espírito Santo através da sua vida. Você recebe isso? Prova bíblica: todo aquele que é nascido de Deus tem a semente de Deus e não vive pecando. Tem alguém de Deus aqui esta noite? Se você tem, então revele isso ao mundo pelas suas boas ações, pelas suas boas obras, manifestando que o amor de Deus está em você. Seja generoso até com quem te faz o mal. Abençoe até quem te amaldiçoa. Ore por quem te persegue. Seja filho de Deus no mundo que está em trevas, porque este mundo precisa de pessoas que manifestem a beleza, a grandeza e a luz espiritual de Cristo Jesus. Amém? Tem alguém disposto a isso aqui hoje? Último ponto para encerrar: a autoridade se expressa em amor, vigilância e missão. Tiago capítulo 4, versículo 7 fala de sujeição a Deus. Ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha a sequência lógica: primeiro eu me sujeito à autoridade de... Depois eu, através dessa sujeição, recebo o poder de... E aí eu resisto pela palavra que é liberada, a palavra da fé. Jesus é levado, Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E quando ele está no deserto, o diabo tenta Jesus 40 dias e 40 noites. No fim, a gente vê como foi que Jesus venceu o diabo. Qual foi a estratégia de Jesus? Diga: a palavra de Deus. Jesus não chegou com argumentação filosófica. Satanás, como já dizia Sócrates, como disse Platão, Satanás ia dar um esporro nele. Jesus simplesmente, tudo que o diabo falava, ele dizia: está escrito. Ou seja, assim diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Crente, a palavra do Senhor, quando usada com fé, com sabedoria, na orientação do Espírito Santo, ela abre portas. Imagina que você chegou num lugar e você precisa entrar naquele lugar para pegar alguma coisa, mas a porta está trancada. Você empurra e é uma porta resistente, é uma fechadura de boa qualidade. Você empurra e nada, você chuta e nada, você chama outra pessoa para te ajudar e nada. De repente chega uma pessoa assim bem franzina, tipo assim a pastora Lia, né? Chegou mais magra da Inglaterra, precisa ganhar uma gordurinha. E aí chega uma pessoa assim bem magrinha, com um negocinho na mão. Como é o nome daquele negocinho que abre portas? Eu não ouvi. Aí a pessoa introduz na fechadura, gira para o lado e a porta... Mas que poder mágico é esse?
É porque ela tem uma ferramenta que destrava. Você tem uma ferramenta que destrava as portas do inferno. Ela se chama autoridade da palavra. E quando você, crente, se move por fé, se move pela palavra, pela sujeição ao Espírito Santo, o diabo não te resiste. Você não precisa chamar o pastor, nem aquele irmão que você acha que é muito ungido. Você também é ungido de Deus, você também é nascido de novo, você também tem o Espírito Santo. Então você tem autoridade espiritual. Não subestime isso. Mas eu sou um ser, que eu não sou só espírito. Eu sou carne, eu sou emoção. E esse meu lado psíquico, emocional, às vezes se abala. Se abala com pessoas que me aborrecem, se abala com situações que fogem ao meu controle. E é nessa hora que mais que nunca eu preciso separar um tempo no meu aposento, no meu lugar secreto, eu e Deus, e reabastecer as minhas baterias, buscando ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, para que Ele me ouça, e Ele ouvirá a minha oração em secreto, Ele me ouvirá e me recompensará. É bíblico e é verdadeiro. Segundo Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, diz o Senhor, eu ouvirei dos altos céus, eu virei, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Existe um Deus que está interessado em você. Diga isso para a pessoa próxima de você. Existe um Deus que está interessado em você. Ele só quer que você o busque. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, mas só quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, para o crente exercer autoridade espiritual aqui na terra, ele precisa ter convicção de quem ele é em Deus. E quem ele é em Deus? Ele é uma pessoa nascida de novo, gerada pelo Espírito Santo, convertida a Jesus Cristo. Mateus 22, de 37 a 40, confirma isso, ao mostrar que amar a Deus e ao próximo é o centro da vida cristã. Jesus Cristo disse que o cumprimento de toda a Bíblia, a lei, os profetas e o ensino dele, o cumprimento de tudo se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você pode não ter lido a Bíblia toda, nunca. Minha mãe não sabe a leitura, mas decora muita coisa. Mas se dependesse de ler a Bíblia, minha mãe estava em maus lençóis. Se dependesse de ler a Bíblia toda, muitos crentes aqui estariam em maus lençóis, que nunca leram nenhum livro completo, quanto mais a Bíblia toda. Mas faz maratona de séries, assiste um jogo de futebol até o fim, acompanha campeonato. Isso não é pecado. Mas se torna pecado colocar essas coisas, como eu sempre digo, acima de uma relação com Deus. Você tem que ter tempo para tudo de modo equilibrado, mas Deus sempre deve ocupar o primeiro lugar. À medida que você tem intimidade, essa autoridade vai sendo revelada pelo Espírito, e você vai entendendo que o resumo de tudo é amar a Deus e ao próximo. E quando você ama a Deus e ao próximo, você cumpriu tudo. Você pode não conhecer a Bíblia, mas está vivendo a Bíblia. E o mundo está esperando com grande expectativa, diz a Bíblia, a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui hoje? Amém. Alguma filha de Deus? Amém. Manifeste isso ao mundo. A igreja manifesta a plenitude de Cristo quando ela exerce fé e quando ela vive a plenitude da palavra que ela prega. Efésios 1, versículo 23 confirma isso. E para concluir, a autoridade da igreja e do crente, ela nasce em Cristo. Ela é sustentada pelo Espírito, mas ela só se confirma com a fé prática, exercida a cada dia. E ela se traduz em amor e em cumprimento da missão. Que missão? Jesus disse que é para ir por todo o mundo,
e pregar o evangelho a toda criatura. E eu não prego o evangelho só com as minhas palavras. Eu prego o evangelho com a minha vida. Você está disposto a morrer por Cristo? Eu não ouvi um amém. Tem certeza? Porque morrer não é tomar um tiro, não é levar uma facada, não. O morrer que eu falo é morrer por seu orgulho, por seu direito humanamente legítimo de se ofender com quem te insultou, com quem te desrespeitou, com quem te desonrou, com seu direito humano legítimo de desejar ir à forra, se vingar, dar o troco, olho por olho, dente por dente. Mas você decide morrer para si mesmo. Você já não vive mais para si, você vive para Cristo. Então o que você antigamente considerava importante, ir à forra, se vingar, não levar desaforo para casa, dar o troco, bateu, levou, você está morrendo para essas coisas. Um novo ser está nascendo dentro de você. E esse ser é parecido com Jesus, aquele que foi levado à cruz como ovelha para o matadouro, que com uma palavra podia destruir a todos, mas aceitou. É aquele evangelho que ele pregou, em que ele disse que se alguém te pedir a túnica, desculpe, a capa, dê também a túnica, e se bater numa face, ofereça a outra. Isso não é literal, isso é uma linguagem simbólica. Ele quer dizer que você vá além das expectativas, na capacidade de amar e perdoar. Pedro não entendeu isso. E Pedro disse: até quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque para o judeu 7 era o máximo, era a perfeição. Ele disse: não, Pedro, você não entendeu nada. Eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Se para Pedro 7 já era muito, Jesus já aumentou em 10 vezes. Ele quer dizer que você deve ir sempre além na sua capacidade de ser espírito. Presta atenção nessa frase, de ser espiritualmente resiliente. Resiliente é aquele que tem a capacidade de dar a volta por cima. Resiliência é resistência. Por exemplo, no mundo dos automóveis, o pneu que resiste ao ser girado continuamente no asfalto. Os carros de Fórmula 1 testam pneus, borracha sintética, para ver o quanto resistem em alta temperatura, no frio, em lugares diferentes. A resiliência é estudada para que os pneus se tornem mais fortes e resistentes. Isso no mundo dos automóveis. Mas a resiliência é usada em muitas áreas. E no mundo espiritual, a resiliência é a capacidade de sobreviver a esses ataques infernais que às vezes vêm de pessoas próximas, parentes, amigos, colegas, e que o diabo tenta nos desestabilizar, nos tirar do propósito e da visão espiritual. Mas eu sou chamado para exercer autoridade espiritual, e a minha boca é canal de bênção e jamais de maldição. Então, quando eu abro a minha boca e eu abençoo quem me amaldiçoa, quando eu abro a minha boca e oro por quem me persegue, quando eu abro a minha boca e profetizo bênçãos a quem profetizou a minha ruína, eu estou quebrando uma regra espiritual do mal e estou estabelecendo uma regra espiritual do bem. Os poderes das trevas não têm poder sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre as minhas ações. Cuidado, porque esta semana você e eu vamos ser testados nisso. Que Deus nos dê discernimento e sabedoria para sujeitarmos-nos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça. Enquanto